Falar em público é um dos maiores medos da humanidade, se equiparando ao medo da morte e ao medo da solidão. Para vocês terem uma ideia, mais de 26 milhões de brasileiros sofrem com isso todos os dias. E são sempre aquelas mesmas sensações. Você treme demais, você sua frio, tem insônia e até pode chegar a mijar nas calças. Mas você sabe por que tudo isso acontece? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Bem-vindo ao Me Expondo Sem Sofrimento, o canal que te ensina a ser mais confiante e ficar mais confortável na hora de falar em público. Eu sou o Willis Codro, especialista em improvisação teatral e comunicação criativa. Então hoje eu vou explicar exatamente o que acontece dentro da nossa cabeça que faz a gente sentir medo, aquela sensação absurda de pavor quando a gente está em qualquer situação de exposição em público. Estão preparados? Então vamos ver o que a gente encontra aqui. Antes de mais nada, uma coisa tem que ficar muito clara. Qual é a importância desse tipo de informação? Por que eu preciso entender qual o processo que passa dentro da minha mente para eu saber como que isso vai me ajudar, cara? É muito simples, mas muito simples. Imagina que você vai na farmácia que você quer um remédio. Aí você chega lá para o atendente e fala assim, olha, eu quero um remédio. E aí ele fala, tá, o que você tem? E você não sabe. Você não sabe exatamente o que você tem. Você não sabe exatamente qual é o começo, o princípio da doença. Para você saber com o que tratar. Então isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu quero mostrar qual é o princípio do medo de falar em público. Aonde que surge? Por que surge? Porque é muito mais fácil a gente reconhecer isso dentro da gente e começar a tratar. Entendem? Faz sentido? E eu quero provar outra coisa para vocês também. Mas depois que eu mostrar vai ficar mais claro que é falar em público, se expor assim, falar na frente das pessoas com desenvoltura, magnetismo, carisma, espontaneidade. Se trata de uma habilidade aprendível, uma habilidade que qualquer um pode executar com classe. Vocês vão ver por quê, tá? E lógico, eu não vou ficar só na problemática de falar, ó, tem esse problema e é uma merda. Eu vou apontar possíveis soluções para vocês, hein? Ah, você acha o quê? Você acha o quê? Que eu vou deixar vocês na mão? Então vamos lá. Como o cérebro funciona. Vamos entender primeiramente como que funciona o cérebro. Como é que é o mecanismo cerebral para ajudar a gente a conviver e a sobreviver nessa sociedade maluca que está hoje, tá? E o que o nosso cérebro faz para a gente conseguir ficar bem? Saudável, não ficar preocupado com cada folha que sai do lugar. O nosso cérebro, ele toma atitudes automáticas. Ele executa coisas automaticamente todos os dias, quase todos os minutos. A gente faz coisas bem automáticas, que são definidas por comportamentos que a gente foi desenvolvendo durante a vida toda. Por isso que é muito difícil se desatar de um hábito, entende? Mas como assim ele é automático? Vou te explicar. Imagine que toda a santa vez que você for pegar um copo d'água, você tivesse que ficar calculando precisamente como que a sua mão tem que ir em direção ao copo d'água, qual deve ser o tamanho e o peso do copo para necessariamente encaixar e eu conseguir beber, e como tanto se tivesse que fazer todos esses cálculos, toda vez que a gente for pegar um copo, a gente não sobrevive. Então o nosso cérebro ele executa automaticamente padrões partindo do ponto de vista do nosso aprendizado pessoal, né? Quando a gente está lá na infância e a gente desenvolve as capacidades motoras, ele vai anotando tudo e vai fazendo tudo de uma maneira muito automática. Isso serve para padrões comportamentais também. Por exemplo, eu tinha um péssimo hábito de começar o dia jogando alguma coisinha e ligando o videogame. Então, eu acordava, meu corpo já ia em direção ao videogame, que eu fiz isso bastante durante a minha infância, e aí isso me traz um ímpeto automático que às vezes eu nem percebo e já estou lá. Se eu estou muito no automático, muito ausente, muito dentro da minha cabeça, de repente estou vendo, já estou no videogame. Isso é um exemplo de um padrão comportamental que vem através dessa automaticidade do cérebro. Não sei se dá para falar dessa forma. Entenderam? Então isso é muito importante, porque o cérebro vai anotar
padrões de comportamento, vai anotar visões de mundo que a gente tem e vai anotar experiências que a gente passou durante toda a nossa vida. Isso vai refletindo nas próximas vezes que a gente se deparar com algo muito semelhante. O cérebro trino de MacLean. O cérebro trino ou triuno de MacLean é uma proposta, é uma descoberta, na verdade, feita por Paul MacLean, um neurocientista americano. E ele dividiu o cérebro em 3 camadas que está aparecendo aí na sua tela. O sistema reptiliano, que ele é responsável pelos nossos instintos de sobrevivência. O sistema límbico, que é basicamente a forma com que a gente se expressa perante a sociedade, perante o outro. O sistema neocórtex, que é onde ficam as partes mais racionais do cérebro, aonde a gente entende o significado das coisas, onde é traduzido o que a gente vê, ouve, pensa, essas coisas, né? E o que é importante pra gente é o sistema límbico, que é onde ficam concentradas as emoções. Ele é responsável pela expressão das emoções perante a sociedade, perante o outro. É ali onde ele é o responsável maior por isso. Mas todos estão em conjunto misturados, né, basicamente. E aí o que acontece? O sistema límbico, ele é um sistema. Então o sistema é composto por várias estruturas. E eu não vou ficar aborrecendo vocês com nomes estranhos da neurociência. A gente vai ficar preocupado em 2 estruturas muito importantes para a gente perceber por que a gente tem tanto medo quando a gente está falando em público. A amígdala cerebral. Dentro desse grande sistema límbico, onde tem várias estruturas cerebrais, tem uma estrutura muito importante para o nosso aprendizado aqui de hoje, que é a amígdala cerebral. Não é a amígdala que dá amidalite, é outra amígdala. Por que tem o mesmo nome? Boa pergunta. Fica aí para os internautas neurocientistas que estão aí assistindo esse vídeo. A amígdala cerebral é uma das principais responsáveis pela reação que a gente vai ter diante de algum acontecimento, de alguma coisa, de alguma pessoa, tá? Ela funciona como se fosse um balão. Imagina uma bexiga. Quanto mais cheia tiver a amígdala, quanto mais inflada ela estiver, mais esdrúxula, mais exagerada vai ser a nossa reação frente a alguma coisa. Tá? É por isso, inclusive, que ex-combatentes de guerra, quando eles voltam da guerra e estão andando aí na rua, eles ouvem um barulho, isso ativa um gatilho neles, que eles tomam reações exageradas, querem sair na porrada por pouquíssima coisa. Quer dizer que a amígdala deles está muito inflada devido ao que aconteceu com eles lá nas guerras, entende? E aí o que acontece? Quando essa amígdala infla, ela está dizendo assim, ó, perigo. Ó, a minha vida está em perigo, pelo amor de Deus, que merda, estou em perigo. Quando o nosso cérebro entra nesse estado de perigo, ele vai ativar o sistema de luta ou fuga. O que é o sistema de luta ou fuga? Basicamente, quando você se encontra em uma situação de risco, o seu cérebro vai ter que escolher entre 2 coisas. Ou ele vai lutar, ou seja, ele vai combater essa situação de risco que está sendo oferecido ali para você. Então imagina que chega um tigre na sua frente, ele está ali, aí a sua amígdala, ela vai falar assim, opa, perigo à minha vida, isso é perigoso. Aí ela vai ativar, vai jogar adrenalina para todo o seu corpo e aí você vai decidir se vai bater no tigre, sair na porrada ou se vai sair correndo. Basicamente, esse é o estado que a gente entra para qualquer situação de medo que a gente enfrenta. Inclusive, sabe qual? Falar em público. Então perceba, dentro dessa ordem de fatores que eu citei. Então imagina você lá na sua infância, você teve situações de exposição em público, aonde ou os adultos não prestaram atenção em você, ou você já era um pouquinho mais velhinho e aí você foi se apresentar na frente da escola e gaguejou, e isso tudo o seu cérebro vai anotando, ele vai anotando, tá? Por N fatores, tá? Eu citei 2 exemplos aqui, mas tem muita coisa envolvida aí nessa farofa. E aí o que acontece? Ele vai anotando. E aí, sempre que você tiver uma situação de exposição em público, ele vai ativar a amígdala. Vai falar assim, devido às nossas informações, à nossa experiência de vida, isso é um perigo pra gente. A gente está sofrendo perigo. E aí vai acionar o sistema de luta ou fuga da mesma forma, mesmo que não tenha um tigre. Mas o seu cérebro entende que aquilo é um risco para a sua pessoa. E aí, ativando o sistema de luta ou fuga, a gente vai ter todas aquelas sensações que a gente sempre descreve, né? Estou com uma barriga enjoada, eu estou com o suor escorrendo, eu estou tremendo, eu estou com muita vontade de fazer xixi. Isso tudo é porque o sistema de luta ou fuga foi ativado. Imagina que você está numa savana fugindo de um leão e você está com a bexiga cheia, né? O seu corpo vai querer esvaziar. Por isso que tem esse estigma
de mijar na calça quando está com medo, quando está numa situação de falar em público. Entende? Faz sentido até aqui? Vocês entenderam todo esse processo? Então o cérebro toma reações automáticas que faz a gente reagir de uma certa forma, seguindo um padrão, partindo da experiência que a gente já viveu, e a gente reage a essa experiência com medo, com alegria, né? Mas a amígdala ela é responsável por essa reação que a gente tem a essas situações. O hipocampo. O hipocampo é o grande HD do nosso cérebro, do nosso corpo. É ali onde ficam todas as informações, todas as memórias de longo prazo. Então é ele que deixa guardadinho experiência boa, experiência ruim, experiência boa, experiência ruim. Ele vai anotando, ele vai deixando ali tudo bonitinho. E ele fica do ladinho da amígdala cerebral. Então é ele quem avisa para a amígdala: ei, a gente tem medo de tigre. Tigre é uma ameaça à nossa vida. A gente corre ou luta? Aí olha para a esquerda e fala: nossa, ali tem um palco, um microfone com um holofote. Pelo amor de Deus, o tigre não é tão ruizinho assim. Vamos na direção do tigre em vez da direção do palco. E ele vai começar a falar esse tipo de coisa. Então até aqui vocês estão entendendo que o medo se trata de um aparato, uma química que acontece dentro do nosso cérebro que faz a gente reagir de tal forma. Percebe? E aí tem uma consequência desse tipo de pensamento. Eu estou fazendo esse caminho para vocês, estou fazendo essa explicação para vocês para deixar claro um ponto muito importante. Já que se trata de uma coisa que acontece no nosso cérebro, de uma química, de neurônios trocando informação e reagindo a coisas externas, a gente tem uma consequência desse tipo de pensamento. A gente tem uma consequência a partir desse fato, que é: não existe essa de que falar em público é um dom, que a pessoa nasceu do berço e conseguiu, dominar o mundo porque se comunica bem. Não. Não é um dom divino, galáctico. Não, é uma habilidade que a gente desenvolve, que a gente aprende durante a nossa vida. Pessoas que têm certa facilidade com falar em público é porque elas não passaram por questões traumáticas, questões que faziam o cérebro anotar: olha, isso não é uma experiência tão boa pra gente. É só isso. Eles passaram por outras experiências na infância. Se trata de uma questão cerebral, entende? Então qualquer pessoa, partindo de qualquer pressuposto, consegue superar essa dificuldade. Mesmo que você seja aquela pessoa que tem medo de falar até com a sombra, mesmo que você seja aquela pessoa tímida que fica vermelha só de olhar uma pessoa no olho, mesmo que você já tenha travado e tenha desistido da faculdade porque ele tem esse medo. Inclusive eu tenho um aluno que ele desistiu da faculdade por medo de falar em público, entende? Não importa em qualquer lugar que você esteja desse espectro de não consigo falar em público e sou muito foda para falar em público, não importa. Qualquer um, em qualquer âmbito, em qualquer habilidade, com qualquer pressuposto, consegue passar pelo passo a passo e desenvolver essa habilidade, porque é uma questão cerebral. Então a gente tem o hipocampo, certo? A gente tem o hipocampo, que é o HD, ele armazena todas as memórias de todas as experiências que a gente tem. E aí ele avisa para a amígdala: ó, isso é perigoso, e a amígdala gera reação ou não, dependendo do caso. Entenderam esse processo? É muito simples, né? É só uma novidade os nomes, mas é muito simples o processo. Agora vem um pensamento muito interessante, um pensamento que eu costumo aplicar nas minhas turmas. O que acontece? E se, por algum acaso, olha que brilhante, por um acaso eu conseguisse fazer com que o meu hipocampo ele associasse falar em público com algo que não é tão ruim assim, com algo que não me com algo que não me dá medo, com algo que não é um risco para a minha vida. E se a gente conseguisse associar uma imagem positiva a falar em público, para o hipocampo falar assim para a amígdala: ó, a gente não tem medo disso. A gente resolveria o problema na causa. A causa principal é o hipocampo associar falar em público com algo ruim, com algo que é um risco para a vida. Se ele associa isso, não importa o que você faça. Não importa você aprender a técnica de oratória high ticket 2.0 da alta máxima persuasão. Não importa. Não importa se você leu todos os livros de oratória, Armas da Persuasão 2.0, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, o Diário do FBI, lá, tem vários, e são livros muito bons, eu já li, são livros muito bons, mas se você ainda associa falar em público com algo que é risco para a sua vida, já era, você não vai conseguir, não importa o que você faça. Então eu comecei a criar um pensamento muito interessante, que eu comecei a ver tendo resultados nos meus alunos. Eu criei o conceito da micro
microexposição. O que é a microexposição? Ela é uma exposição em público. Ela é uma exposição. Só que é uma exposição num nível tão pequenininho, que a gente não vai disparar a amígdala daquela forma assim, nossa, talvez o coração bata um pouquinho forte nas primeiras vezes, mas nossa, entende? Por quê? Porque a gente vai escolher coisas muito pequenas, uma exposição que dure 1, 2 segundos, para a gente começar a se acostumar a estar sendo observado por outras pessoas. Por exemplo, um exemplo muito simples. Eu vou dar bom dia para a atendente olhando no olho dela e desejar um bom serviço quando eu for embora olhando no olho dela. Tem gente que para isso é um pavor olhar nos olhos das pessoas. E aí, dependendo de onde você estiver, naquele espectro de eu não consigo falar em público, que agora já estou confortável, aí você vai localizar onde você está nesse espectro e ver qual é o primeiro micro passinho que você pode dar em direção a falar em público. Sabe? Porque eu gosto do Álvaro Lages, ele é um palhaço, um improvisador, que ele tem uma frase brilhante. O complexo é um monte de simples junto. Então, se é muito complexo subir num palco com 1000 pessoas, um holofote na sua frente, começa testando com uma pessoa. E se eu expor meu pensamento para essa pessoa estranha aqui do lado no meu ônibus, que vou ver ela por 2 minutos da minha vida inteira? Eu vou expressar alguma coisa. Eu fazia certos testes, mas isso aí era um molecão, né? Eu tropeçava em público, eu caía na frente das pessoas para ver a reação delas e tal, e eu comecei a ver que, cara, ninguém tá ligando para você, eles vão rir por 10 segundos, depois vão continuar seguindo a vida deles. E é isso que você vai aprendendo. Essa microexposição que eu tô falando é como entrar no mar. Você não vai direto assim, correndo e tal, porque o mar às vezes está gelado, né? O que você faz quando você vai entrar no mar? Você vai lá e põe um pezinho. Aí você vê, que gelado. Aí você vai de novo e põe um pezinho, mais um pouquinho. Ai, nossa. Aí de repente você vai pôr o pé de novo e você já está colocando o pé. E você já está andando. E de repente a água está batendo na sua barriga. Aí fica aquelas... Eu adoro, acho muito engraçado. É o mesmo processo que você vai fazer se você quer perder de vez esse medo de falar em público. Você vai encontrar pequenininhos, desafiozinhos, tarefinhas que te obriguem a estar sendo escutado por outras pessoas. Eu vou falar uma coisa na frente da sala. Por exemplo, eu estou na faculdade, eu vou fazer uma pergunta. Hoje eu vou fazer uma pergunta para o professor na frente de todo mundo. Entende? Você vai perceber que você não vai morrer, que ninguém vai ficar te criticando, que você não vai perder a fama, você não vai perder popularidade. Você vai se expondo aos pouquinhos e você vai amaciando, vai deixando o processo com menos sofrimento. Quando você vai dividindo em pequenas etapinhas. E essas pequenas etapinhas, quando tem sucesso, ela avisa para o hipocampo. Opa! Pera lá! Talvez falar em público não seja tão ruim assim. Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Qualquer coisa, vocês podem deixar qualquer tipo de dúvida aqui nos comentários. Eu ficarei muito feliz em conversar. E se você não concordou também, fale, vamos debater. Ficarei muito feliz em estar trocando ideia com vocês e ajudando vocês nesse passo a passo que eu entendo que é uma bosta, é uma merda esse medo de falar em público. Pior ainda quando você vê que está perdendo oportunidades. Eu perdi muitas oportunidades na minha vida porque eu tinha pavor de estar sendo observado por pessoas. Até num campo de futebol, quando eu jogava, quando eu era molequinho, com plateia, torcida a 15 metros lá na arquibancada, eu ficava temendo de medo. Então eu entendo esse processo e eu apliquei tudo isso na minha vida, aos pouquinhos eu fui desenvolvendo e hoje eu dou aula disso. Eu ensino comunicação criativa, eu ensino improvisação teatral. Então se você gostou também, deixa o like aqui, compartilha e se inscreve no canal. E não deixe de fazer pergunta, pelo amor de Deus. Eu espero que você tenha entendido todo o processo, que tenha ficado muito bem claro para você. Espero que vocês finalmente percam o medo de falar em público. Até a próxima!